E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida incrível que foi jogada no Tata Steel India na sessão de Blitz. Temos Pragnananda jogando de brancas, Nihal Sarin jogando de pretas e essa partida contém uma sequência absurda de lances brilhantes e ela começa interessante, o meio jogo é interessante, o final é interessante, é uma pequena imortal. Eu tenho certeza que você vai gostar, então sem mais delongas, vamos lá. Temos C4 do Pragnananda, E5 do Nihal Sarin, então na prática essa é uma siciliana reversa, né? É como uma defesa siciliana, só que com as cores trocadas. Vem cavalinho C3 do Pragnananda, cavalinho F6 do Nihal, cavalinho F3 do Pragnananda tocando o peão e cavalo em C6 por parte do Nihal, defendendo então até aqui a siciliana reversa, variante dos 4 cavalos, o nome é bem autoexplicativo, e o Pragnananda opta pela linha do fianqueta, ele joga peão na casa de G3, optando fianquetar o bispo de casas claras. E normalmente numa siciliana dragão, você jogaria para o plano de trocar o bispo do fianqueta, jogar H4, H5 e mate. Aqui, curiosamente, como nós temos meio que uma siciliana dragão, só que com as cores invertidas, você vai ver que o plano das pretas é mais ou menos o mesmo, né? Preta joga um D5 para romper o centro do tabuleiro, vem peão toma, cavalo toma e bispo na casa de G2, seguido agora por cavalo de volta para a casa de F6, que é um lance que pode parecer um pouco confuso para você jogar, mas você quer sair dos temas enfim, cavalo por cavalo, você tomar de dama e entrar nesse descoberto forte de bispo aqui. Você também quer sair de temas como dama na casa de B3, que são ideias aqui interessantes para o jogador de branco jogar, com pressão tática em cima do cavalo. Então o cavalo volta para a casa de F6 e vem o B4 do Pragnananda, né? Olha que lance insano jogou o Prag. Peão na casa de B4, simplesmente sacrificando o peão, você pode ir em frente e capturar sem problema algum? Será? Será que a ideia é você pode tomar sem problema algum? Bispo por B4 seria aqui um lance aceitando o gambito e imediatamente dando vantagem para as brancas. Já tá super cedo aqui no jogo, mas já temos um momento de muito interesse para a gente fazer a análise. Pausa o vídeo, veja se você é capaz de compreender por que bispo por B4 pode ser um lance ruim aqui para o jogador de pretas. Enquanto você analisa, eu vou te dar alguns segundos para pensar. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e caso você queira aí, enfim, né, melhorar o seu xadrez nesse ano, tem livros enxadrísticos à venda no canto inferior esquerdo na lojinha do canal. Você aí que quer levar a sério, pô, tem várias coleções de livros legais para você comprar na lojinha do canal. Tem tabuleiro de xadrez, relógio de xadrez, afins, né? Vamos lá, para você aí que fez a sua análise, bispo por B4 seria imediatamente respondido com o absolutamente brilhante cavalo por peão. Pera, a gente sacrifica um peão para daí sacrificar um cavalo? Qual que é a lógica disso? A lógica disso, né, é que cavalo por peão descobre aqui alguns ataques na casa de C6. Isso é muito importante porque quando você aceita o cavalo não mais defende o bispo e agora dama cheque dificilmente pode ser defendido na casa de C6. Se você defender de cavalo para não perder o bispo, vai vir bispo por peão, peão toma de volta e dama toma bispo. E toda essa sequência vem de maneira forçada, o material está igual e a estrutura de peões do jogador de brancas é muito superior à estrutura de peões do jogador de pretas e essa dama chata não te deixa rocar. E isso é um grave problema para as pretas. Então, nessa sequência, o material ficaria igual, mas as brancas teriam vantagem. Por consequência, o Nihal Sarin responde ao B4 jogando simples A6, né? Evitando o B5 chutando o cavalo daqui e protegendo o peão de E. Vem A3 das brancas, então beleza, não dá mais para tomar. E H6, o jogador de pretas calmamente joga um lance que evita ideias de cavalo G5 para poder desenvolver o bispo tranquilamente para a casa de E6, por exemplo, no futuro, ou para a casa de F5. A ideia de você tirar o cavalo aqui e depois o manobrar para a casa de E4 é bem temática, então o H6 é um lance interessante para se jogar. Vem peão em D3 por parte das brancas, liberando o desenvolvimento do bispo de casas escuras. Bispo na casa de D6 por parte das pretas, preparando para rocar. Ambos jogadores fazem o roque. E aqui, bispo na casa de B2 joga o Pragnananda, colocando o bispo na longa diagonal, um sistema meio que de duplo fianqueto, com clara ideia de pressionar o ponto E5. Nessa posição vem torre na casa de E8, defendendo o peão, super protegendo.
Cavalo na casa de D2, como comentamos, é muito normal nessa linha você tirar o cavalo daqui para você liberar o escopo do bispo, para você tentar talvez ocupar essa casa interessante aqui. E vem bispo na casa de F5, que é um lance curioso, né? Por que você jogaria em F5 e não em E6? Bem, por algumas razões. Primeiro, você não desdefende o peão. Segundo, você libera a possibilidade de tomar qualquer cavalo que ocupa essa casa. E você também provoca o adversário a jogar peão em E4, que seria uma escolha duvidosa, porque fecharia o bispo e atrasaria o peão de D3. No entanto, o Praggnanandhaa, é claro, não vai tomar, não vai jogar cavalo em E4, que imediatamente seria capturado, todas as trocas seriam efetuadas em E4, mas ele prefere manter a atenção e jogar torre na coluna semi-aberta. Torre na casa de C1, excelente lance por parte do Pragg, e dama em D7, alinhando dama e bispo com o plano tradicional da gente trocar o bispo do fianqueto. O objetivo desse lance é jogar bispo na casa de H3 e basicamente você quer explorar as casas fracas ao redor do rei que são geradas quando você faz uma estrutura de fianqueto, né? Quando você conseguir infiltrar uma dama na casa de H3, essa dama vai auxiliar N temas de checkmate. Na verdade, enfim, né? Você vai ver muito bem como esse tipo de ataque é executado. Vem, cavalinho E4, beleza, libera a ação da torre. Ameaça ganhar o par de bispos por aqui e ameaça também entrar na casa de C5, que é uma ameaça chatíssima. Vem cavalo por e cavalo por, mais uma vez com as mesmas ideias de talvez cavalo por D6 ou se não cavalo C5, alguma coisa assim. Mas dessa vez, ao invés de tomar, para, enfim, de alguma maneira preservar o par de bispos, não faz muito sentido, já que cavalo por bispo poderia vir e tomar o cavalo, na verdade, não preserva o par de bispos, o Nihal-Sarin prefere continuar com o plano. Ele decide jogar bispo em H3 e partir para a agressão. Eu vou trocar o bispo do fianqueto, eu vou infiltrar a minha dama na casa de H3 e depois eu vou te dar mate. Vem, bispo por parte do Praggnanandhaa, dama por, e agora que a gente tem uma dama infiltrada, a dama sozinha não faz nada, mas, por exemplo, ela auxilia em temas de checkmate. Caso a gente consiga milagrosamente uma torre na casa de H5, caso a gente consiga milagrosamente um cavalo na casa de G4, por exemplo, né? Então vem dama em B3 por parte do Praggnanandhaa, começando meio com um contra-ataque na ala da dama. Vem torre na casa de D8, segurando tudo por aqui. E A4. Então o Praggnanandhaa deixa bem claro o que ele quer fazer nessa posição, né? Peão na casa de A4, vem com a intenção de jogar posteriormente peão na casa de B5, chutar o cavalo daqui, tomar o peão de B e contra-atacar o adversário na ala da dama. Basicamente o que o Pragg quer fazer é ganhar material. Se ele conseguir ganhar material, depois ele troca tudo, leva pro final e ganha o jogo. Só que o Nihal-Sarin tá tentando fazer é um pouco mais forte, que é dar checkmate. Então, ignoremos o peão caindo aqui, é muito contra os planos do jogador de pretas e atrás desse tipo de peão, e taticamente não funciona, né? Se eu tomar de cavalo, o cavalo tá apoiado pelo bispo. Cavalo por, simples, né? Não tem mais bispo, o cavalo vai cair. E se eu tomar de bispo, aí torre por cavalo, por exemplo, com exatamente a mesma ideia, o bispo não tá mais apoiado pelo cavalo. Então, o Nihal-Sarin simplesmente manobra o seu cavalo para a casa de E7, com a intenção de passar o cavalo para a ala do rei, tentar auxiliar essa dama a dar mate. Vem então peão na casa de B5, o Nihal toma e o Praggnanandhaa decide tomar de dama, porque vem com tempo, e tentar um ataque, como a gente falou, um contra-ataque na ala da dama ganhando material. E aqui a gente vai começar uma sequência de lances brilhantes, né? Nós temos uma sequência de mais ou menos 6 lances a partir daqui, na qual o Nihal-Sarin vai absolutamente estraçalhar o rei do Praggnanandhaa. O primeiro lance brilhante dessa sequência é cavalo em G6. Calmamente e lentamente, né? Trazendo o seu cavalo para ameaçar o rei, com a vantagem de ser um lance que acaba pendurando ou gambitando um peão. E o Praggnanandhaa, é claro, toma esse peão. E agora que o Praggnanandhaa tomou esse peão, o Praggnanandhaa tem, na verdade, um peão passado lateral que vai virar dama. Então, se o ataque não der em nada, você tá perdido em pouquíssimo tempo. E ao tirar esse cavalo daqui, na casa de B7, a dama também tem uma facilidade extrema de voltar e defender o rei. Então, a ideia por parte do Pragg é: eu peguei um peão, gerei uma condição de vitória no peão passado, eu vou tomar esse bispo aqui de cavalo, que é um lance que vem com o tempo. Quando eu fizer, eu volto a dama, você não tem nada, jogo ganho para as brancas, certo? Errado. Torre B8 joga o Nihal-Sarin. Esse lance é bom, porque vem com tempo, né? E ele limita um pouco a posição da dama, né? Porque aqui
você não tá perdendo o bispo porque você vai jogar dama C6, né? Então, se torre por bispo, você perde a torre com cheque. Mas ele traz a dama para uma casa bem inconveniente, porque aqui, como eu falei, é uma sequência de lances brilhantes. Vem torre em E6. E, de repente, o plano do jogador de brancas não é tão simples. Não dá para jogar cavalo por D6 e depois voltar a dama e vida que segue e ganhar com o peão passado. Porque nessa posição, se cavalo por D6, por exemplo, né? Eu vou jogar torre por B2 e o cavalo tá cravado. E aí vai fazer o quê? Tá? Você tá com menos material de repente. Você que vai ter que sair dessa cravada tomando em C7 e agora a dama não volta. Então, o que o Nihal-Saren tá fazendo é mantendo a dama em uma posição onde ela não vai conseguir voltar e gerando uma ameaça gravíssima em cima do bispo. É muito difícil de segurar aqui a posição para o Praggnanandhaa e o lance correto seria bispo em A1, sai da mira da torre. Mas o Praggnanandhaa tenta segurar tudo com torre C2 e nós veremos que esse lance, na verdade, tentando segurar tudo, não segura nada. E nessa posição, Nihal-Saren vai seguir na sequência de lances brilhantes. A gente já teve os primeiros dois e vem agora a bomba. Cavalo F4. Sacrificando lindamente o cavalo para abrir a coluna G. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. A ameaça é mate. Tem que tomar o cavalo ou defender mate de alguma maneira. Se tomar o cavalo, né, a ideia é torre G6, mas antes eu tomo de volta para evitar cavalo G3 e depois o torre G6. E você vai ter que devolver o material, você vai ter que colocar o cavalo aqui e devolver o material, senão você vai levar mate, né? Então eu sacrifiquei um cavalo, eu ganho o cavalo aqui de volta e dependendo da situação você está levando mate de qualquer forma, mesmo que devolva o cavalo. Mas o Praggnanandhaa joga cavalo por bispo, certo? Por quê? Porque agora a dama defende G2. Tranquilo, tranquilo. Se você tomar de volta, eu posso voltar minha dama, né? E aqui vem outro lance brilhante. Já sacrificou um cavalo que tá caindo. Tem um bispo aqui que foi tomado e não vai tomar de volta. E4. Fecha a visão da dama na casa de G2. Força o adversário a tomar esse cavalinho lindo e levar a torre G6 com uma sequência de checkmate. Mas calma lá, porque é muito material, né? Você primeiro tem um cavalo caindo, aí agora você vai não pegar um bispo de volta. Então o que o Praggnanandhaa fala? Beleza, eu vou sacrificar a dama, você não vai ter mate, você vai ter que entregar uma torre na dama, então torre toma, agora eu tomo o cavalo, né? E nessa posição, se a gente for contar o material, você não tá com tanto material a mais, certo? Você tem aqui uma torre a mais, né? Não, perdão, você ganhou a minha dama, mas se a gente for contar o material, é 2 torres, certo? 2 torres para cada jogador, mas enquanto o Nihal-Saren tem a dama, o Praggnanandhaa possui bispo, cavalo e alguns peões. E agora é a vez dos Nihal jogar. Só que aí vem o último lance da sequência que absolutamente esmaga o Praggnanandhaa, torre por E2, sacrificando mais uma peça e vencendo o jogo, porque isso força uma simplificação tremenda, né? Torre por E2 força a vitória do bispo. Como assim força a vitória do bispo, né? Na verdade, ele vai forçar a vitória de uma peça, porque torre por torre é uma troca. Se você tomar a torre, vem dama cheque, né? Rei H1 e dama toma torre. Então a gente trocou um par de torres. Ainda temos a mesma condição, cada jogador tem uma torre, o Nihal tem a dama pelas 2 peças do Prag, só que no final dessa linha 2 peças estão caindo, você vai ter que escolher uma para salvar. E a torre está caindo também. Então, ao final da linha, talvez algo como, sei lá, a torre aqui, e enfim, na verdade, torre por B2 já ganha, peão toma cavalo já ganha, qualquer coisa aqui ganha, e por consequência, depois do torre por E2, Praggnanandhaa abandona a partida e a gente começa o ano de 2026 vendo um xadrez lindo, maravilhoso por parte do Nihal-Saren, que foi o grande vencedor do Tata Steel de Rápidas e chegou muito perto de vencer a variante de Blitz, que foi vencida pelo Wesley So. É isso, pessoal, espero que você tenha curtido, deixa o like no vídeo se sim, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima!